Meus pais roubaram $9.750 do meu fundo de emergência para uma viagem de luxo. Agora estão falidos e implorando para um advogado consertar isso. Eles usaram minhas economias de $9.750 para voos em primeira classe e piscinas infinitas. Depois me enviaram uma carta dizendo: "Você foi um erro." Meus pais alegaram que passariam o verão em casa. Eu confiei neles, até receber uma notificação de retirada de $9.750 da minha conta reserva. Voos para as Ilhas Maquinas, suítes luxuosas e motoristas particulares, tudo no meu nome. Então meu irmão mandou uma mensagem para minha mãe. Ele nunca leu os extratos. "Não se preocupe", respondi. "Leia isso." Congelei a conta, marquei como fraude. Na manhã seguinte, estavam batendo furiosamente na minha porta. Quando abri, vi. Não era apenas roubo, era traição, daquela que não se supera. Eles eram meus pais. Os mesmos que diziam não poder pagar um piquenique com os parentes. Os que me criticaram mês passado por pedir delivery demais. Os que recusaram uma viagem curta comigo, dizendo: "Neste verão vamos ficar em casa, tá pesado." E eu acreditei, de verdade. Mas aí veio a notificação. Meu celular vibrou no criado mudo. Mal acordado, vi o valor. $9.750 retirados da reserva. Meu coração parou. Sentei, abri o app do banco e apenas encarei. Cada gasto estava lá. Passagem em primeira classe para Maquinas, suíte de luxo com piscina infinita, motorista particular, compras em lojas de grife, reservas em restaurantes que custavam mais que meu aluguel mensal. Tudo com minha conta de emergência. Eles sabiam que não deviam mexer sem perguntar. Rolei mais. Compras em boutiques, pacotes VIP, spas à beira-mar, tudo no meu nome. E aí veio a segunda traição. Meu irmão me mandou uma mensagem por engano. Ele nunca leu os extratos, relaxa. Foi quando tudo se encaixou. Eles achavam que eu nunca notaria, que eu era ingênuo demais, confiável demais, que ia achar que foi uma taxa ou erro do banco. Mas isso não foi impulso, foi premeditado. Contavam com meu silêncio, lealdade e cegueira. Mas não tiveram. Respondi apenas: "Leia isso." Agi rápido. Congelei a conta, marquei todas as compras como fraude, liguei para o banco, cancelei reservas, bloqueei o acesso deles. O reembolso estava a caminho. A viagem perfeita foi cancelada. Eles chegariam à Grécia sem carro, sem hotel, sem luxo, sem transporte do aeroporto. Não dormi. Fiquei na sala escura contando os minutos até a bomba explodir. Ouvi um estalo forte lá fora. Corri para a janela. Para-brisa do meu carro? Destruído. Uma pedra de jardim fincada no meio como um meteoro. Meu pai ali, de punhos certos, andando de um lado para o outro. Minha mãe atrás, gesticulando. Minha irmã parada na calçada, sorrindo como se visse uma briga na escola. Abri a porta. Meu pai nem esperou. "Seu ingrato do caralho! Depois de tudo que fizemos, aquele dinheiro era nosso. Você deu acesso. Se não queria que a gente usasse, devia ter dito." Minha mãe em seguida: "Você nos humilhou. Contamos a todos sobre a viagem. Você é um ingrato." E da calçada minha irmã: "Isso aí. Alguém tinha que falar." Não respondi. Apenas olhei para o carro. Depois para eles. "Entrem. Querem conversar? Vamos conversar." Eles entraram gritando. Eu fui até o quarto, fechei a porta e liguei para a polícia. Informei o endereço. Disse que houve dano à propriedade e possível agressão, tudo gravado pela câmera da porta. O policial disse que chegariam em 10 minutos. Enquanto isso, deixei meus pais gritarem, repetirem os mesmos argumentos. Meu pai ameaçando cortar laços, minha mãe chorando, minha irmã rindo no canto feito uma hiena. Então batida na porta. Era a polícia. Apenas apontei. "A pedra ainda está no carro, e tem vídeo. Quero registrar ocorrência." Não falaram mais nada, até que o policial escoltou meu pai para fora e disse que ele teria que ir à delegacia. Minha mãe ficou paralisada. Registrei boletim. Exigi indenização total do para-brisa. Acrescentei um depoimento sobre abalo emocional. O reembolso chegou naquela tarde, mas a verdadeira vingança só começava. Depois que a polícia levou meu pai, o silêncio foi estranho. Minha mãe sentou no sofá, dura, como se não entendesse o que aconteceu. Minha irmã andava no corredor, braços cruzados, alternando olhares entre mim e a porta. Ninguém falou nada por uns 20 minutos.
Então o telefone da minha mãe tocou. Ela tentava parecer calma, mas a voz tremia. Sim, levaram ele. Foi o Ethan. Chamou a polícia. Não sei o que ele contou, não é o que parece. Não respondi. Fui à delegacia. Entreguei o vídeo da câmera. Meu pai jogando a pedra. Contei tudo. Roubo, ameaças, destruição. Falei com calma, sem drama, sem gritar. Perguntaram se eu queria prestar queixa. Eu disse que sim. Não só pelo dano, mas pelo que significava. Aquilo foi a gota d'água. Recebi uma ligação depois. Meu pai aceitou o acordo. Transferiu o valor do prejuízo, mais $1.000 a mais por dano emocional. Palavras dele, não minhas. Talvez achasse que isso resolvia. Não resolveu. Em casa, minha mãe não me olhava. Minha irmã me encarava como se eu fosse o traidor. Não falei nada. Fui direto pro quarto. Tranquei. Passei a noite revendo cada vínculo financeiro com eles. Contas, mensalidades, assinaturas, cancelei tudo. No dia seguinte, liguei para a universidade e avisei que não pagaria mais os estudos da minha irmã, que eles teriam que resolver com outra pessoa. Avisaram que ela seria notificada em 24 horas. Deixei que fizessem. Horas depois, ela gritava do lado de fora da porta. Não respondi. Jogou algo na parede, talvez um livro, e saiu. Vi da janela. Andava de um lado para o outro, telefonando. Provavelmente para minha mãe. 2 dias depois, cancelei o pagamento automático do remédio de artrite da minha mãe. Eu pagava em segredo, porque o plano de saúde dela não cobria. Nunca me pediu. Eu fazia porque achava certo. Liguei na clínica e pedi que a cobrança voltasse para a paciente. Tirei meu cartão de tudo, sem aviso, sem explicação. Que sintam. Não era por vingança, era para cortar laços de vez. Eles me usaram como caixa ATM. Depois destruíram meu carro e me gritaram como se eu tivesse passado dos limites. Esperavam que eu sentisse culpa, continuasse pagando tudo depois do que fizeram, mas não sabiam com quem estavam lidando. E o melhor, era só o começo. Nunca pediram a pervez. Nem pelo fundo de emergência, nem pelo carro, nem pelos gritos. Se duvidar, pioraram. Eu checava o celular esperando uma mensagem, um pedido, qualquer desculpa. Nada. Silêncio. Meu pai sumiu. Minha mãe não falava comigo. Minha irmã seguia com postagens passivo-agressivas. Família é sangue, mas nem todo mundo merece o seu. Cortar peso morto. Sem me marcar, mas clara a indireta. Então chegou uma carta, de verdade. Envelope com meu nome em letras duras, sem remetente. Dentro, 2 páginas digitadas, assinadas pelos meus pais. Frio. Formal. Usavam termos como dano irreparável e vergonha familiar. Disseram que me humilharam publicamente, que minhas ações foram vingativas, ingratas e moralmente condenáveis. A última frase doía mais que todas. A partir deste momento, não o consideramos mais nosso filho. Não chorei, não gritei. Apenas dobrei a carta e guardei na gaveta onde estão meus exames médicos. Eles sabiam que eu era doente. Sabiam que o fundo era para isso. Eu tenho uma doença autoimune crônica há 2 anos. Crises, internações, medicamentos caros, semanas sem poder trabalhar. Eles estavam comigo quando eu precisei pedir auxílio doença. Sabiam exatamente por que eu guardava aquele dinheiro. E mesmo assim, gastaram tudo em um feriado de luxo. Eles não roubaram só meu dinheiro. Roubaram minha segurança, minha paz. E quando me defendi, me jogaram fora como lixo. Alguns dias depois da carta, meu pai deixou uma mensagem de voz. Ele queria conversar como homens. Não pediu desculpas. Disse apenas que talvez não devesse ter exagerado com a pedra, mas que eu o provoquei. E aí soltou algo que me deu arrepios. Você já fez seu ponto. Agora seja homem e conserte as coisas com sua família. Como se eu tivesse quebrado tudo. Então eu fiz exatamente o que ele pediu. Consertei do meu jeito. Primeiro entrei em contato com a empresa do depósito. Eles mantinham móveis antigos lá, relíquias, quadros, coisas que minha mãe dizia que valiam alguma coisa e que venderiam quando o mercado melhorasse. Eles estavam com pagamentos atrasados, e eu, como um idiota, tinha quitado os débitos meses atrás. Meu nome ainda estava no contrato. Cancelei. Imediatamente. Sem aviso. Sem prorrogação. Pedi que enviassem a notificação padrão de despejo. O que ficasse lá seria leiloado.
Nem avisei meus pais. Deixei que descobrissem por e-mail. Depois, tratei da dívida da cozinha. Eles pegaram um empréstimo 3 anos atrás para reformar toda a cozinha. Bancada de granito, forno duplo, armário sob medida. Absurdo de caro. O banco só aceitou se tivesse um fiador. Eu assinei na época. Porque somos família. Essa frase hoje me dá náusea. Liguei para o banco. Mandei os documentos, expliquei sobre a carta, o roubo, o vandalismo. Depois de uma semana de idas e vindas, tiraram meu nome do empréstimo. Agora eles teriam que refinanciar ou pagar tudo de uma vez. Não era mais meu problema. E a sensação foi ótima. Não exatamente limpa, porque o que eles fizeram não foi só traição. Foi uma declaração. Eles traçaram a linha, atravessaram e fizeram questão de me mostrar meu lugar no mundo deles. Mesmo assim, parte de mim ainda esperava que eles ligassem, que dissessem erramos, que quisessem consertar. Mas a realidade foi mais forte. Eles me deserdaram por causa de uma viagem de luxo. Escolheram o conforto ao invés da lealdade. Então decidi dar a eles exatamente o que pediram. Nenhum filho. 2 semanas de silêncio. Foi o tempo entre a raiva deles e o desespero. Achei que estavam se lamuriando, talvez se envergonhando, talvez esperando que eu cedesse. Mas o silêncio era sinistro. Esperava algo grande, outra mensagem de voz, uma carta dramática da minha mãe, minha irmã aparecendo gritando na porta, mas nada. Até que recebi uma ligação de um número desconhecido. Olá, Ethan. Aqui é Randall Porter, advogado de seus pais. Eles me pediram para entrar em contato sobre certas questões financeiras em comum. Desliguei. Na hora. 5 minutos depois, uma mensagem de voz. O mesmo advogado, agora falando em mediação, questões patrimoniais, resolução cooperativa. Agora eles estavam preocupados que as coisas ficassem complicadas. Depois de invadirem minha conta, roubarem $10.000, destruírem meu carro e me deserdarem. Agora queriam mediação. No dia seguinte, minha irmã apareceu. Usou uma chave reserva antiga que esqueci de desativar. Entrou como se ainda tivesse lugar na minha vida. Nem bateu. Foi direto para a cozinha, pegou uma caneca, como se fosse almoço de família. Disse que minha mãe não estava comendo. Meu pai falava em vender a casa. Estava até cogitando mexer na aposentadoria. Disse que eu tinha começado algo que nenhum de nós conseguiria parar. Respondi que a chave não funcionaria da próxima vez. Ela disse, tanto faz. Mas antes de sair, tirou um envelope da bolsa e o empurrou no balcão. Dentro, havia um testamento manuscrito, não oficial, rabiscado por meu pai em um papel amarelo. Quase não li, mas uma frase me chamou a atenção. No caso de minha morte, Sara e Melinda receberão partes iguais dos meus bens. Nada sobre mim, nem mencionado, como se eu nunca tivesse existido. Ela me observou lendo, nenhuma emoção, esperando uma reação. Você não está surpreso, né? Ela disse. Não respondi. Apenas dobrei o papel, coloquei de volta no envelope e larguei na mesa. Já estava quase na porta quando virou e disse: a propósito, a mamãe teve um dos remédios recusado na farmácia. Disseram que o cartão foi rejeitado. Ela chorou na frente da balconista. Saiu sem nada. Nem pisquei. Apenas disse: ela fez essa escolha. Depois que ela saiu, sentei por um tempo. Nem com raiva, nem triste. Apenas vazio. Aquilo devia doer mais, mas só confirmou o que eu já sabia. Eles nunca pretenderam me ver como parte da família novamente. Nem mesmo na morte. Alguns dias depois da visita da minha irmã, fui até o correio e peguei uma carta registrada. Era do escritório de advocacia Potter e Haynes. Lá dentro estavam os documentos de uma petição oficial. Meus pais estavam tentando me obrigar judicialmente a pagar o restante do empréstimo da cozinha. Mesmo após o banco ter removido meu nome como fiador, meus pais estavam argumentando que, por eu ter assinado inicialmente, eu ainda era moralmente responsável. Não legalmente, claro. Eles sabiam que isso não passaria no tribunal. Mas a intenção era me pressionar, me intimidar, me fazer gastar tempo, dinheiro e saúde mental com advogados. E funcionou. Por 2 noites eu não dormi, não comi.
Tremia só de ver notificações no celular. Até que algo dentro de mim quebrou. Não de um jeito ruim, de um jeito libertador. Percebi que minha família não existia mais. Pelo menos, não para mim. Aquela casa, aqueles sobrenomes, aqueles laços, tudo era uma farsa que se desfez com a primeira assinatura falsa na minha conta. E agora eu estava livre para recomeçar. De verdade. Comecei cancelando todos os cartões adicionais ligados ao meu nome. Até mesmo os antigos, dos tempos em que emprestei crédito para ajudar a melhorar o score deles. Cancelei autorizações de débito, notificações bancárias conjuntas, saí de contas familiares de streaming, seguros, planos de saúde, tudo. Depois contratei um advogado, um dos melhores que pude pagar, e entrei com um pedido judicial preventivo. Proibição de qualquer novo empréstimo, transação, contrato ou financiamento feito em meu nome ou com meus dados, inclusive por terceiros, familiares. Comuniquei aos bancos, ao meu trabalho, à Receita Federal. E por fim, fiz algo que adiei por anos. Mudei meu sobrenome. Legalmente. Deixei para trás o nome de um homem que me espancou na sala de estar, que me chamou de ingrato, de inútil, que quebrou meu carro e ainda tentou me processar. Foi a coisa mais difícil que já fiz. E também a mais certa. 2 meses depois, chegou um e-mail da minha mãe. Assunto: desculpa. Corpo da mensagem: Ethan, eu só queria que você soubesse que nunca concordei com tudo isso. Seu pai ficou muito amargo depois daquilo tudo com a aposentadoria. Disse que era tudo culpa sua porque você não avisou sobre a queda da bolsa. Isso é ridículo, claro, mas ele não ouve mais ninguém. Eu só quero paz, sinto sua falta. Amor, mamãe. Eu li aquele e-mail umas 10 vezes e chorei. Mas não respondi. Porque a verdade é que minha mãe permitiu tudo. Ela não me defendeu, não me protegeu. E mesmo depois que ele quebrou meu carro e me deu um soco, ela ficou com ele. Sinto falta da mãe que eu achava que tinha. Mas não posso mais fingir que ela existe. Hoje faz 6 meses desde o último contato. Vendi meu carro e comprei outro, sem recordações. Troquei de cidade, comecei a trabalhar remotamente. Tenho uma gata chamada Daisy. Aprendi a cozinhar. Me permiti rir de novo. E acima de tudo, aprendi a me proteger. Porque às vezes, o maior inimigo é a família que jura que te ama.